Fala, minha galera, SOS História, professor Pedro Ricciolo com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. E hoje, se você quiser saber tudo sobre essa segunda parte de Brasil holandês, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que você vai sair daqui, ó, ai, meu Deus, revelação, descobri tudo, entendi, minha mente se abriu. Mas antes, produção, roda a vinheta, produção. Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento é muito importante. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber os vídeos novos, para ficar por dentro de tudo. Curte esse vídeo também, porque isso ajuda cada vez mais a alcançar mais pessoas, né? A ampliar aí o nosso canal e alcançar cada vez mais inscritos. Também, se você quer receber um conteúdo gratuito, aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso canal Telegram. Lá tem muito material exclusivo, gratuito para você. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, segue lá no Instagram, no TikTok, porque estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso por lá. Galera, quer tirar print desse quadro? Não, hoje eu não vou deixar tirar print não. Não tô afim. Hoje não tem print. Tô brincando, óbvio que tem print, né? A melhor parte, eu sei que você fica ansioso pela minha musiquinha, pra eu deixar você dar uma embrasada antes de começar o vídeo. Então, produção, já vem produção, pra embrasar 2021. Bateu umas palmas pra quem tá maluco. Infelizmente você não me escuta. O tempo tá passando, a gente sempre nessa discussão. Eu vou chutar o balde e voltar pra pista, reativar aquela velha lista. Continuando Brasil holandês, galera, olha aí. Terminamos a parte 1 falando de todas as medidas tomadas aí por Nassau, por João Maurício de Nassau, aquele grande responsável pela estabilidade do Brasil holandês. Só que, apesar de toda essa estabilidade, algumas contradições elas vão ocorrer. Ao longo do Brasil holandês, a Companhia das Índias Ocidentais já não apresentava tantos lucros assim com o açúcar. Na verdade, a Companhia das Índias Ocidentais estava em déficit. A Companhia das Índias Ocidentais gastava mais do que lucrava. A Companhia das Índias Ocidentais tinha altos gastos militares. Então, tudo isso faz com que, ao longo do tempo, haja uma descrença com relação à Companhia das Índias Ocidentais e também com a política econômica, a política estabilizadora de Nassau. E ao longo do tempo, uma realidade ela vai sendo naturalizada, ela vai ficando cada vez mais nítida naquele contexto do Brasil holandês. E o que era isso, professor? A contradição entre a zona rural e a zona urbana. Na zona rural nós tínhamos ali os senhores de engenho, que geralmente eram os luso-brasileiros. E na zona urbana nós tínhamos os comerciantes, que geralmente eram os holandeses. Então, aquela realidade do período colonial vai também ficando muito nítida ali no Brasil holandês, né, dentro desse contexto de período colonial. E, basicamente, o que estava acontecendo aqui? Nós temos os senhores de engenho, como eu falei, os luso-brasileiros, muitas das vezes ficando endividados e pegando empréstimos ali com esses comerciantes, os holandeses, que eram quem detinha de fato o capital, quem detinha de fato o dinheiro, né? O money, vem. Money, chama a produção. Money. Galera, e isso ao longo do tempo vai gerando certos atritos entre esses dois grupos sociais ali na colônia. Essas duas figuras ali de senhores de engenho, de comerciantes, começam a entrar em atritos, em desgastes por conta desse endividamento ali dos senhores de engenho. Muitas das vezes os comerciantes só queriam receber o seu dinheiro. Mas com toda essa habilidade ali de dialogar, Nassau conseguia manter uma relação adequada entre os dois. Só que aí as coisas começam a mudar. Por quê, professor? Porque em 1640, meu aluno, vai ocorrer um processo de restauração. O
O que seria isso? A gente falou que a União Ibérica vai de 1580 a 1640. Se você não assistiu, vai lá na aula de União Ibérica que temos aqui no canal, na playlist História do Brasil, na aula de invasões holandesas, Brasil holandês parte 1 e agora parte 2 para você entender. O Duque de Bragança vai restaurar o trono português ali, assumido por Dom João IV. Dom João IV se torna rei de Portugal e aí, mais uma vez, agora Portugal passa a ter um rei, sem ser ligado à Espanha. Agora nós temos uma separação, um rompimento. Essa restauração acontece. Só que nós temos um problema, E que problema é esse? Agora o Brasil está dividido em 3 administrações. Basicamente nós temos Espanha de um lado, Portugal de outro e Holanda de outro, dominando um grande território. E tudo isso vai fazer, porque Portugal vai falar assim, pô, beleza, show de bola, Holanda, mas esse território aí, ó, sempre foi nosso. Queria te falar não, mas sempre foi nosso. Sempre foi nosso. E agora, né? Não. E aí, o que a gente vai fazer? Não, porra, e aí, como é que vai ser, meu irmão? Qual vai ser, irmão? O que vai ser? Vai ser assinado um acordo de paz de 10 anos com os holandeses. Quando eles assinam esse acordo de paz com 10 anos com os holandeses, o que os holandeses vão pensar? Gente, se fosse você estivesse ali administrando a Holanda e você fala assim, ó, recebemos uma notificação de que Portugal assinou um acordo de paz aí com vocês, com a Holanda, por 10 anos. Se você estivesse no comando da Holanda, o que você ia fazer? Você ia aumentar os gastos militares? Aumentar o efetivo militar na região? Ou você diminuiria? Você reduziria os investimentos militares? Obviamente, se tem 10 anos de paz, tô numa boa, tô tranquilão, não preciso me preocupar. Vou fazer o quê? Vou reduzir os efetivos militares. Para completar o cenário, eles vão demitir Nassau em 1644. Nassau, que já vinha sendo muito criticado por conta de sua política de altos gastos, de empréstimos, de impostos baixos, tudo isso estava sendo muito criticado e estava colocando em xeque e em dúvida, de fato, os lucros obtidos na colônia. Para muitos holandeses, o Brasil holandês já não era uma região rentável para a Holanda, já era uma região que estava dando prejuízo e não lucro. E isso vai jogando e deixando aquela região do Brasil holandês comandada por Nassau em descrédito, a ponto, muitas das vezes, de muitos optarem por estabelecer a paz com Portugal, porque, por exemplo, o sal de Setúbal, que era utilizado na indústria pesqueira da Holanda, era muito válido. Muitas das vezes era muito mais essencial e gerava muito mais lucro do que todos os gastos, todos os lucros que eram obtidos na colônia do Brasil holandês, que já estava sendo colocado em dúvida. Então, muitas das vezes, muitos vão optar pelo lado português, pelo lado de estabelecer uma paz ali com Portugal e tudo mais, do que continuar com Nassau. Nassau vai ser demitido em 1644 e vai ser estabelecido no lugar dele um Conselho Supremo de 3 membros. Quando esse conselho assume, Nassau chega para os caras, me lembro como se fosse hoje, Nassau chegando para os caras falando assim, olha só, tenta estabelecer uma política de tolerância aí com os caras, porque a gente tá aqui, ó, já há uns 7 anos plantando uma política de tolerância, de ampliação de crédito, e aí de repente, se vocês entrarem no poder, não dá para simplesmente chegar e fazer tudo o contrário. E aí o conselho olha para Nassau e fala, porra, não, tranquilo, Nassau, pô, deixa com a gente. Não, tá tranquilo, não, beleza. Nassau vai, foi embora, volta para sua região. E aí, gente, esse Conselho Supremo vai fazer tudo contrário de que Nassau tinha feito. Aquela habilidade de dialogar, de se relacionar com esses senhores de engenho que Nassau tinha, vai ser perdida. Uma política de intolerância religiosa, de intolerância com relação às práticas ali desses senhores de engenho vai ser implementada. Gente, isso vai gerar altos desgastes por parte dos colonos que estavam na região ali dominado pelos holandeses. E esse conselho começa, como eu botei aqui, ó, confiscar propriedades dos lusos e aumentar os impostos. E começam a cobrar
as dívidas dos senhores de engenho. Por isso que eles confiscam as propriedades. Porque aquelas dívidas que já tinham sido contraídas, que já tinham atrito, como a gente falou no começo da aula, mas que Nassau conseguia ali levar, eles começam a não aceitar. E isso vai gerar uma insatisfação. E nós temos aí a terceira fase do Brasil holandês. É a fase da reconquista. Bota aí, produção, ou a fase da insurreição pernambucana. E a insurreição pernambucana ela vai de 1645 até 1654. Gente, a insurreição pernambucana é uma revolta ali, muitas das vezes considerada como uma revolta de caráter nativista, né? É uma revolta que vai ser liderada por senhores de engenho, principalmente, que estão insatisfeitos com a política estabelecida por esse Conselho Supremo, que não aceitavam mais essa política de intolerância. Então nós temos ali, ó, André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, grandes senhores de engenho, grandes proprietários de terra que vão se ligar, inclusive, a camadas populares. Ah, é, professor? Que camadas populares? O índio Felipe Camarões, o negro Henrique Dias, todos esses vão apoiar esse grupo ali, vai apoiar esses senhores de engenho nessa insurreição pernambucana. Essa insurreição pernambucana que vai ali conter uma série de vitórias, como por exemplo a vitória no Monte das Tabocas, né, pelos rebeldes. Além disso, a vitória na primeira e na segunda batalha de Guararapes, que são as mais importantes de 1648 a 1649. Essas duas vitórias aqui marcam uma reviravolta. Por quê? Porque os revoltosos no início da insurreição pernambucana estavam muito concentrados no interior ali da região de Pernambuco. E a partir dessas vitórias, eles começam a vir para a cidade, né, que era a região então dominada pelos holandeses. Gente, para completar tudo isso, em 1648, Salvador Correia de Sá sai aqui do Brasil e vai conquistar, no caso, reconquistar o porto de Angola, que estava sendo dominado pelos holandeses. Lembra que nós falamos na parte 1. E em 1653, tropas portuguesas vão chegar para auxiliar esses rebeldes, esses revoltosos na insurreição pernambucana para retomar e expulsar definitivamente os holandeses. E aí talvez você esteja se questionando aí na sua casa agora e falando assim, ué, professor, mas por que a Holanda não interferiu? Por que a Holanda não se meteu? O que fez com que a Holanda, né, ficasse apática? Que a Holanda não se mexesse? Gente, o que faz com que a Holanda não interferisse é um fator simples. A partir de 1651, e aí volta para aquela questão da história global, analisar a partir de uma perspectiva macro, para entender o micro, para entender essas relações aqui específicas, a gente passa a ter um conflito entre Inglaterra e Holanda. Oliver Cromwell vai assinar os atos de navegação e isso prejudica e muito o comércio holandês. A partir de 1652 começam a ter conflitos de fato entre Inglaterra e Holanda e isso obviamente faz com que a Holanda não possa dar atenção à região do Brasil holandês. Que para a Holanda, veja bem, tenta entender o que eu estou falando. Para a Holanda, por mais que o Brasil holandês fosse uma região show de bola, né, um grande território, para muitos que estavam administrando a Holanda, já questionavam se de fato o Brasil holandês estava dando ou não lucros para a Holanda. Então, o que eles vão preferir? Vão preferir dar ênfase, obviamente, ao comércio ali na Europa, que estava entrando em conflito com uma tentativa de escalada comercial dos ingleses, com Oliver Cromwell, e vão deixar de lado os holandeses que estão aqui no Brasil. Isso vai desencadear em quê? Na expulsão dos holandeses em 1654. Aqui em 1654 ocorre uma expulsão definitiva de todos os holandeses que vão, inclusive muitos deles, partir para as Antilhas e começam a produzir açúcar nessa região das Antilhas. Esse açúcar, inclusive, que se torna um grande concorrente dos brasileiros, levando a um declínio da exportação de açúcar do Brasil, que até então não tinha muita concorrência. O que vai chegar, né, depois dessa expulsão? Acontece o quê? Um tempo depois, em 1661, especificamente, para você que agora tu vai falar, que isso, professor, que isso? Depois de 7 anos, gente,
Minha matemática tá afiada, tu ficou até bolado agora. Vai ser assinado o famoso Tratado de Haia. O que o Tratado de Haia definia? O Tratado de Haia basicamente era um reconhecimento por parte dos holandeses da vitória e da posse dos portugueses sobre o Brasil holandês, sobre aquele território antes que pertencia, né, por um breve período de tempo à Holanda, e o pagamento de 4 milhões de cruzados da Holanda para Portugal como forma de indenização por todos os prejuízos causados à Holanda, e eles poderiam pagar em até 16 anos. Beleza, né, galera? Então, aulinha aí, parte 2 de Brasil holandês para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa esse sininho para receber os vídeos novos. Curte esse vídeo também, que não vai te custar nada. Segue a gente nas nossas redes sociais. Tamo junto, minha galera. Embraçadão, rumo à sua aprovação. Até rimei, moleque. Vem, produção. Vem na música, vem na música. Eu tô de volta, quem é guerreiro, cola comigo, o salseiro. E agora se eu não aproveitar, a batucada, eu tô de volta, quem é guerreiro, cola comigo. Agora sim eu vou te dar motivo, recuperar o meu tempo perdido. Eu tô de volta, quem é guerreiro.